Situação de Caio Jorge definida, martelo batido, não tem mais conversa. Quer saber como ficou essa situação? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho essa notícia e muitas outras para vocês aqui em mais um Fute Moves, beleza? Fala galera do Opina Fute, eu sou o Gus, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias, informações e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Para vocês que estão gostando de assistir os vídeos aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta a sua opinião aí, compartilha com os seus amigos, me ajuda bastante a crescer aqui o canal, beleza? Tô postando vídeo a cada um dia, a cada 2 dias pelo menos aí para vocês, tá? Espero continuar nesse ritmo e vamos que vamos, né? Então aqui a principal notícia aqui, que é a que tá no centro da capa aqui do vídeo para vocês, é a negociação entre Caio Jorge, Cruzeiro e Flamengo, né? Então tá encerradas as negociações aqui, o Cruzeiro disse não ao Flamengo, disse que não vai negociar o Caio Jorge para o Flamengo para jogar no ano que vem. A diretoria se reuniu com o Caio Jorge e outros jogadores também na segunda-feira e anunciou que não iria negociar o Caio Jorge de fato com o Flamengo. O jogador vai continuar na Raposa pro ano que vem, tá? Tá super certo o Cruzeiro em manter o seu jogador para um ano que o Cruzeiro também vai brigar por muitas coisas aí, né? Manter um elenco forte com a chegada agora de um bom técnico que é o Tite. Tem tudo para o Cruzeiro fazer um grande ano, não é certeza de nada que o Cruzeiro vai ganhar título e tal, mas tem tudo para fazer um grande ano mais uma vez, já fez um grande ano no ano passado, né? E tem tudo para fazer um grande ano também o Cruzeiro nessa próxima temporada e a manutenção do Caio Jorge aí é muito importante para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, inclusive, né, pensa em acionar o Flamengo, aqui notícia do GE que eu trago para vocês, tá? Pensa em acionar o Flamengo na FIFA por assédio a Caio Jorge, né? Fontes ouvidas pela reportagem revelaram que o clube estava tentando contato direto com o jogador da Raposa, mesmo após as recusas do time mineiro. O Cruzeiro não teria gostado das investidas feitas pelo próprio Felipe Luiz, técnico do time carioca. Então, aqui, pelo que está dizendo a reportagem aqui do GE, que o Flamengo estava tentando contato direto com o Caio Jorge, inclusive o Felipe Luiz, né? Contatando diretamente o jogador para tentar trazer. E vou te falar, viu? Pelo que a gente ouviu sondagens aí, o Caio Jorge ficou se balançado para ir pro Flamengo, tá? E é normal, viu? Porque assim, é um grande clube Flamengo, tá? O Cruzeiro também é um grande clube, tá? Tem muita gente aí tratando, falar, a última chance do Caio Jorge pro Flamengo, tá? Pô, o Cruzeiro também é uma grande equipe, tá? O Flamengo, os dois são grandes. O Flamengo tá num momento melhor, beleza, mas tudo são momentos, né? Pode ser que daqui a pouco o Cruzeiro esteja num momento melhor. E o Cruzeiro também é uma grande equipe, pode ser que chegue o ano que vem o Flamengo com um timaço, um Cruzeiro com um bom time também, e o Cruzeiro ganhe título e o Flamengo não, né? Então, assim, Mas, assim, o Caio Jorge, pelo que a gente ouviu aí nas especulações, ele ficou, assim, balançado em aceitar essa proposta do Flamengo, sim, tá? Mas ele não fez, assim, como eu posso dizer, ele não se entregou ao Flamengo, né, em nenhum momento, assim, foi profissional e mostrou, sim, um interesse, mas foi profissional e negociou com o Cruzeiro ali e tudo mais e, por fim, vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada. E agora a notícia seguinte tá ligado bem a essa, que é o quê? A segunda opção do Flamengo seria de fato o Marcos Leonardo, que atualmente está lá no Al Nasser, né? Informação aqui do UOL que eu trago para vocês, tá? Que o Flamengo negou interesse no Marcos Leonardo e mas está sim buscando outras opções, né? Que o colunista Matos, alguma coisa Matos, agora não lembro qual é o primeiro nome dele, tá? Mas o colunista do UOL afirmou que apesar das especulações que estão rolando aí envolvendo o nome do Caio Jorge, o Flamengo não tem interesse no atacante no momento, né? Aqui vou abrir aspas aqui a informação que ele teve de fontes internas lá do Flamengo, tá? A minha informação, aliás, aqui fala do Matos, né? A minha informação que estavam falando do Marcos Leonardo. Opa, peraí. Fui perguntar ontem e me falaram que não é real o interesse do Flamengo, mas vamos acompanhar. Às vezes essas coisas se desenvolvem. Uma fonte muito boa que me disse, eu perguntei isso aqui. O Marcos Leonardo, ela falou, não é verdade. Foi a resposta que me deram, não é verdade. Eu costumo achar. Peraí, que deu um negócio que vai voltar já, viu? Calma. Acontece, galera. Vamos lá. Eu vou falando aqui, né? Não é verdade, eu costumo achar uma resposta bem definitiva, digamos assim, mas pode ser que isso mude durante umas semanas para frente. Então o Flamengo falou que não tem interesse no Marcos Leonardo, mas pode ser que seja uma jogada aí também, e por baixo dos panos aí o Flamengo tá tentando até conversar direto com o jogador, a gente não sabe, né, como que mas tava especulando, né, essas informações do Marcos Leonardo, né? Porém tem informação aqui
do colunista do UOL, que tem informação lá de dentro do Flamengo que não tem interesse no Marcos Leonardo atualmente, tá? O Marcos Leonardo, inclusive, que assim, ó, eu confesso que não acompanho futebol saudita, né? Mas eu vi um vídeo do Futirinhas, inclusive, tá? Que ele comentou que o Marcos Leonardo não é necessariamente um jogador com as mesmas características do Caio Jorge, que era a primeira opção do Flamengo, né, de trazer, né? Que o Marcos Leonardo tem características mais parecidas com a do Pedro, né? Então, e o Felipe Luiz parecia que estava interessado num jogador com características do Caio Jorge, né? Um jogador de velocidade, né? Que avança espaço, tudo mais, e de movimentação, e não um pivô, né? Que parece que é o Marcos Leonardo, né? Os valores são bem parecidos, inclusive, né, do que o Flamengo ofereceu ao Caio Jorge, né, o valor lá do Marcos Leonardo. Então, assim, se tiver a negociação, acho que o Flamengo teria a bala para tirar o Marcos Leonardo de lá, tá? Mas a informação que temos é que não tem nada, né? O que eu trouxe para vocês aqui números do Marcos Leonardo lá no Al Hilal. Falei, o Nasser? É o Hilal, tá? O Nasser é o do Cristiano Ronaldo. Lá no Al Hilal, temporada 25-26, 18 jogos e 12 gols, tá? E lembrando que pela Copa do Mundo, né, de clubes, né, o Marcos Leonardo, ele disputou 5 jogos e meteu 4 gols, né? Então ele fez realmente uma Copa do Mundo de clubes muito boa, tem bons números lá no Al Hilal, então também é um jogador importante, tem tudo isso, né? É um jogador que é importante lá no Al Hilal, é importante assim, né? Ele é um jogador que, assim, ele é um jogador que contribui muito, né? Então, tem sim a sua importância lá no time saudita e acho que vai ser uma negociação difícil se tivesse essa negociação, tá? Mas a informação é essa que não tem atualmente interesse do Flamengo. Essa é a informação que a gente tem atualmente. Próxima notícia que eu trago para vocês, Claudinho no Santos. Eu postei lá no Instagram, né? E aí foi lá pro meu tweets também, um monte de gente metendo mentira, fake, não sei o que lá, caça-clique. Cara, não tem nada disso, tá? Uma coisa é uma coisa. Interesse do Santos, interesse do Claudinho em voltar pro futebol brasileiro, e outra coisa é a real chance disso acontecer. São três coisas diferentes, né? A informação que eu tenho aqui, que foi inclusive a informação que eu postei lá no Instagram, é do Ekrem Konur, que é um especialista em mercado da bola. Ele é jornalista e tudo mais, ele é turco, se eu não me engano. E assim, ele posta muita coisa aí que se concretiza tudo mais. É um cara que tem nome no mercado, tá? E ele postou no dia 4 de janeiro que o Santos tinha chegado a um acordo sobre os termos pessoais com Claudinho. Então, aparentemente, o que? Negociações entre clube e jogador, né? As negociações com o Al-Sadd para o empréstimo estão em andamento. Então aqui também está dizendo que já tinha início de negociações com o clube, entre Santos e Al-Sadd por um empréstimo, né? Contagem regressiva para a assinatura oficial do contrato. Então, o que demonstra aqui que estavam avançando, né, as negociações que estava acontecendo. Porém, ontem, dia 5 de janeiro, no dia seguinte, teve uma informação aqui do André Hernani da ESPN, tá? E o Ricardinho também postou, tá? Também colocou que havia seu interesse. Mas depois saiu aqui uma informação do André Hernan, da ESPN, que o Santos não tinha negociações em andamento com o Claudinho, do Al-Sadd, tá? É isso que a gente tem. Agora, deixa eu pegar aqui um cara que também é bastante que o pessoal respeita bastante também, que bastante confiável em relação ao Santos, é o Lucas Mussetti, tá? Deixa eu ver se ele postou alguma coisa aqui no Twitter, tá? Esse aqui realmente eu acabei não pegando aqui, e eu não vi, ele até postou um vídeo, tá, no YouTube dele, mas eu acabei não vendo. Ele só colocou a informação em vídeo, tá? Mas eu acho também que, pelo que o pessoal tá falando, é que o Lucas Mussetti também negou que haviam negociações, tá? Mas é aquilo, eu postei porque foram informações que saíram, tinha pessoas que também tem uma certa credibilidade, sim, tá? Em questão de negociação, e postaram que tinha o interesse, tudo mais, tinha negociando, mas enfim, tá? O que a gente sabe, né? O Santos tem sim interesse. O Santos tem interesse. Pode não ter negociação, mas tem interesse em trazer o Claudinho. Só que a gente sabe que é muito difícil, porque salário alto do Claudinho lá no Al-Sadd, tá? O valor dele também é alto.
de mercado, tá? Não, não é fora da realidade do Santos. É, o Claudinho tem interesse sim em voltar para o Brasil para talvez ter mais chances com seleção brasileira, mas que as negociações são difíceis, são sim, até porque o Claudinho é importante lá no Al-Sadd, tá? Ele é um jogador importante, considerado importante lá no Al-Sadd, então não seria fácil também do clube ceder o jogador assim, tá? Mas a informação é essa, que tinha interesse do Santos, tá? Enfim, é isso. Me estendi um pouco demais até nesse assunto do que eu gostaria. Próxima informação vinha no River Plate, tá? Informação aqui do GE que o Flamengo emprestou definitivamente o Vinha ao River Plate, tá? E tem uma opção de compra caso o jogador que era do Flamengo, que está sendo emprestado, jogue 50% dos minutos ao término da temporada lá no River Plate. Então tem uma opção de compra caso ele jogue bastante tempo lá, né? 50% da minutagem, né? O River vai pagar 500 mil dólares, aproximadamente 2,7 milhões de reais pelo empréstimo. O contrato também prevê uma opção de compra, conforme eu falei, de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais dos direitos econômicos, caso o Uruguai jogue 50% das partidas da temporada, né? O Flamengo que assim, tem o Alexandro, tem qual é o nome do outro lateral do Flamengo? Tinha o Vinha, né? E tinha o Ayrton Lucas, né? Então assim, 3 laterais que poderiam muito bem ser titulares do Flamengo. Então, realmente não faz sentido você ficar pagando salário e manter um cara no banco como Vinha, né? Acho que o Flamengo fez certo em emprestar. Próxima notícia, Hulk no Fluminense. É notícia, inclusive, do Flash Score que eu peguei agora há pouco, antes de postar o vídeo, tá? Eu tava pegando de outro site essa informação, mas aí apareceu aqui a notificação no meu celular, numa informação mais recente até, inclusive, que é do Flash Score, que eu vou ler para vocês aqui. O executivo do futebol do Atlético Mineiro, Paulo Brax, deu detalhes sobre a negociação com o Hulk em entrevista coletiva nesta terça-feira, dia 6. O CSO tratou o atacante como o maior ídolo da história do Galo e reforçou que o clube busca renovar seu contrato até 2027. Aí falas do Brax, tá? A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até o fim de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube, acrescentou o executivo do Atlético Mineiro. Aí aqui um perfil do Atlético, acho que postou, também a mesma frase, enfim. O Galo apresentou um projeto especial a Hulk, tá? Para negociar sua permanência. A proposta inclui a participação futura na SAF Alvinegra, estátua na Arena MRV, produção de documentário da última temporada no clube, espaço no museu e criação de uma joint venture para explorar a marca do ídolo por 10 anos. Na mira do Fluminense, Hulk teria ficado insatisfeito com a oferta do Atlético por considerar que o clube está antecipando sua aposentadoria. Daí surgiu a reação de Paulo Brax sobre o uso do termo. Então ele ficou insatisfeito por achar que, beleza, vou ficar até 2027 e depois eu vou parar, né? Será que é isso que o Hulk pensou? Deixa eu ver qual é a idade do Hulk aqui. Então o Atlético ofereceu até o final do ano que vem, certo? E aí, será que ele pensou que o Atlético tá querendo me renovar até o final do ano que vem, para ano que vem eu parar e tal? Será que foi isso que ele não gostou? Pô, o Hulk tem 39 anos, né? Então, ele faz 40 em julho deste ano. Então, no final da temporada que vem, ele já vai ter 41, tá? Bom, tudo bem que o Hulk também fisicamente, assim, é um monstro ainda, tem, né, muito bem fisicamente, cuida muito bem do corpo, né? Mas eu acho que assim, beleza, renova até 2027, mas depois tá bem fisicamente, tá entregando ao clube, quer jogar mais, renova por mais um ano e tudo mais, mas assim, a proposta do projeto lá não se anularia por conta disso, se caso em 2027 ele renovasse por mais um ano e tudo mais, mas aí nisso acabou que surgindo o Fluminense aí como interessado, o Fluminense que adora um jogador de idade, né, idoso, né, e o Fluminense ofereceu um contrato de 2 temporadas também pro atacante, tá? Então, mesmo tempo do Atlético Mineiro, né? O Paulo Brax negou que o Atlético negociou uma transferência do ídolo, mas admitiu que o jogador recebeu uma proposta. Então, o Atlético não tá negociando com o Fluminense, mas teve sim a proposta do Fluminense pela contratação. Hoje não tem negociação de nenhum clube com o Atlético. Desde que ele chegou, ele tem sido procurado por vários clubes. Como não há nenhuma negociação, não consigo tratar de temas que poderiam estar em pauta. Eu tenho ciência que ele tem uma proposta com o staff dele, explicou o dirigente. Então essa é a situação do Hulk, né? Mas tá negociando aí, né? O Atlético tá demonstrando sim a importância do Hulk no clube. E, enfim, eu acho que no final é capaz dele acabar ficando no Atlético, tá? Não sei, vamos acompanhar os próximos capítulos. Próxima notícia aqui, João Cancelo volta ao Barcelona por empréstimo, tá? Notícia do Fabrício Romano.
João Cancelo jogará pelo Barcelona por empréstimo até junho de 2026, ou seja, até o final dessa temporada 25-26 lá da Europa. O Barcelona pagará 4 milhões de euros pelo empréstimo do jogador. O Barcelona que tá sofrendo também com lesões e tudo mais, aí tá buscando também até um novo zagueiro, né? E agora a contratação por empréstimo do João Cancelo para jogar, acredito que na lateral direita. Talvez jogue um pouco com o D para zagueiro, para suprir um pouco essa necessidade de zagueiro no clube. E joga o João Cancelo para lateral direita, tá? Próxima notícia também do Fabrício Romano que tem aqui é o interesse do West Ham pelo Bento, tá? O Bento que tá hoje no Al Nassr, acho que é realmente o time do Cristiano Ronaldo, e o West Ham demonstra interesse e enviou uma proposta oficial para o Al Nassr para ter o Bento, né? Talvez ainda nessa janela de transferência, e as negociações estão em andamento. Acho que para o Bento seria bom ir para o West Ham. Eu não sei quem que é o goleiro atual do West Ham, tá? Confesso. Não tenho certeza se ele seria titular absoluto no West Ham, mas pode ser que sim, tá? Pode ser que ele chegasse para ser titular do clube. Ou pelo menos para brigar por posição. E pro Bento seria bom, visando a seleção brasileira e tal. Inclusive lá no Al Nassr, né? Muita gente fala mal. Fala mal que eu digo assim, estranha o Bento estar indo para a seleção brasileira, porque ele não é titular lá, ele é até muito contestado lá e estava sendo convocado. Para mim, que ele ficasse no Al Nassr lá e ficasse muito mal para ter mais chance do Hugo, né? Do Hugo continuar na seleção e ir para a Copa do Mundo. Eu gostaria muito que o Hugo fosse para a Copa do Mundo. Eu acho ele mais goleiro que o Bento atualmente, pelo menos embaixo das traves ali, né? Em questão de penalidade, a gente sabe da qualidade do Hugo, né? Mas enfim, pro Bento, pessoalmente, acho que seria uma boa ir pro West Ham. Tentar conseguir mais minutagem também e aparecer mais nos holofotes, né? Vamos ver. Próxima notícia, demissão de Rubem Amorim, mais um treinador que é demitido do Manchester United, né? Então, assim, já há tempos que a gente vê que, cara, o problema não é o técnico e sim o clube, né? A gestão do clube, né? Os dirigentes e tudo mais, como o clube leva muita coisa aí, né? Notícia da ESPN, Manchester United demite Rubem Amorim após entrevista bombástica com críticas até o diretor. O português deixa Old Trafford após um racha na relação com a direção dos Red Devils, mas principalmente com Jason Wilcox, diretor de futebol. O treinador tornou pública sua frustração com a falta de progressos no elenco em relação aos reforços para o mercado de janeiro, durante coletiva de imprensa na sexta-feira, ainda antes da viagem para enfrentar o Leeds United. Depois do empate em 1-1 no domingo contra o Leeds United, Amorim deu um passo além, dizendo aos dirigentes que havia sido contratado para ser manager, não apenas treinador. Tudo isso ao mesmo tempo em que alfinetava Wilcox, dizendo para o Cartola fazer o seu trabalho. Na verdade, é o seguinte, né? Quando foi contratado o Rubem Amorim, diferentemente de outros treinadores, ele foi contratado como coach. Essa palavra foi usada na chegada do Rubem ao Manchester United e não como manager, né? Que é um cara que tem, vamos dizer assim, tem mais pode mandar um pouco mais ali em algumas coisas fora do campo, né, especificamente. Mas o Rubem Amorim foi contratado como coach, ou seja, o técnico dentro de campo. Ele não tinha muito o que mandar fora do campo e dar muita, né, enfim. E já tinha muito desgaste em questão de sistema de jogo dele que não dava certo. Ele batia o pé, que queria continuar com esse esquema e tal. Até que um jogo ou outro ele mudou para um 4-3-3 ali, enfim. Depois voltou de novo. Então já tinha muito desgaste na relação. E por fim agora é demitido mais um treinador. E tá rolando aí algumas especulações de que Solskjaer pode retornar ao Manchester United e assumir até o final da temporada o cargo, né? O clube que, inclusive, até vi notícia também, agora não lembro de quem que era, tá? Mas que o principal alvo, né, seria o argentino, quem que era o argentino mesmo? Qual que é o nome dele? Técnico argentino, treinou o Tottenham. Esqueci, cara. Qual que é o técnico mesmo? Rapaz, me fugiu o nome. Maurício Pochettino, ele tá treinando, acho que a seleção dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Então ele seria o principal alvo ali, só que ele tá treinando nos Estados Unidos, né? Agora tá pré-copa, ele não vai sair dificilmente. Então talvez fosse uma tentativa aí do United trazer o Solskjaer até o final dessa temporada, que é no meio do ano,
e trazer o Pochettino após a Copa do Mundo, tá? Então pode ser que seja uma jogada que aconteça aí lá no Manchester United. E aqui eu trouxe os números do Rubem Amorim no Manchester United, não só na temporada, números gerais, tá? Desde de novembro de 2024, que foi quando ele chegou, são 63 jogos, 25 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. Quase o mesmo número de derrotas e de vitórias, tá? Então, bem abaixo, um aproveitamento de 47,62%, muito abaixo mesmo. E ouvi dizer aí também, tá? Em alguns vídeos, né, de outros jornalistas, que é o pior treinador da história do Manchester United, questão de números, tá? Não sei se isso é verdade, mas foi o que eu vi por aí falando, né? Fred Caldeiro e outras reportagens que eu vi também, que questão de números é o que teve o pior desempenho aí, tá? Ou pelo menos nos últimos tempos, alguma coisa assim. Mas realmente, de fato, bem ruim a passagem do Rubem Amorim, porém não acho que é total culpa dele, tá? Acho que tem muita coisa por trás aí que faz isso refletir no campo também, nos resultados, e enfim, né? Porque até em contratações, tem muita contratação, eu até falei aqui em outros Footmoves aqui, tá? Que tem nomes que são especulados no United, que cara, por isso que não vai pra frente, é um clube que tem dinheiro sim, tá? Mas que às vezes vai atrás de nomes muito, sabe, que eu acho que não vem pra trazer impacto que deveria trazer, sabe? Eu acho que erra muito em contratação o Manchester United, tá? Traz jogadores que não vem pra mudar o clube, não vem pra realmente trazer uma qualidade muito, né, superior e tal, enfim, acho que erra muito nisso o Manchester United, tá? É isso. Próxima notícia e última aqui, tá, do Footmovies de hoje, é que eu não sei falar o nome desse cara. Eu vou falar do jeito que é o que escreve o nome dele. Liam Rose Senior. Mas acho que não é assim que fala, tá? Ele é o novo treinador do Chelsea após a saída do Maresca, que eu fiz inclusive vídeo aqui no canal, tá? Então ele será o treinador do clube, do Chelsea, né? Ele que era treinador do Strasbourg, né? Lá pelo Strasbourg, lá na França, ele disputou 63 jogos, o mesmo número do Rubem Amorim. Olha, mesmo número do Rubem Amorim, né? 32 vitórias, 14 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 58,20%, né? Lá no Strasbourg. Strasbourg, que se eu não me engano, é do mesmo grupo do Chelsea, tá? Mesmo grupo, enfim, que acho que dirige o Chelsea ali. Então, falavam que era realmente que era a mais fácil, era o treinador que a negociação mais fácil de acontecer era do Liam, né? Ir pro Chelsea. E de fato aconteceu, vai treinar o Chelsea aí pro restante da temporada, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês do Footmovies de hoje, tá? Tá tendo muito Footmovies, tá? Janela de transferência, todo dia tem muita notícia que sai. Inclusive, eu trouxe aqui acho que umas 10, acho que esse aqui é a 10ª notícia que eu trago aqui talvez, mas tinha muito mais ainda, mas não tem como trazer tudo num vídeo só. Devo fazer mais vídeo de Footmovies ainda nessa semana. Quero fazer um vídeo especial sobre Corinthians, tem muita notícia que rolou nos últimos dias aí, tá? Mas eu quero fazer um vídeo focado só no Corinthians, tá? E trazer para vocês ainda essa semana, prometo que eu trago, tá? E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam gostando dos vídeos do canal. Peço para vocês novamente que estão gostando, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo vocês receberem notificações. Curta o vídeo aí, ajuda bastante também, tá? Comentários ajuda bastante também. Comenta aí a opinião de vocês referente aos vídeos, conteúdo, tudo mais. E é isso. Muito obrigado novamente. Até a próxima. Valeu!